Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos começar nossos momentos de louvor com o hino Maior que Tudo.
Agora todos de pé, vamos louvar a Deus com um vaso de honra. Vaso de honra.
aqui na sua casa com vida e com saúde. Amém. Pedimos que o Senhor venha agora com culto, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém. Pedimos isso todos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos olhar para o próximo. Oremos. Querido Deus dos céus, obrigado, Pai, por mais um dia que você nos concedeu hoje. Somos gratos a Ti, Pai, por o Senhor ter nos trazido com segurança até a sua santa casa. Também somos gratos a Ti, Pai, por essa semana que estamos passando aqui, todas as noites, vindo até a sua santa casa para louvar e agradecer o seu nome. Graças a Ti que o Senhor esteja com o culto de hoje, que o Senhor venha abençoar a programação que segue. Peço que o Senhor esteja com o Padre irmão que está aqui, que o Senhor venha nos abençoar. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o hino Restaura.
gostaria de mencionar aqui nesta oração e pedir para que os irmãos orem em seus lares por alguns nomes. A Lúcia, ela hoje descobriu que está com leucemia, precisa de oração, está sofrendo bastante. A família está sofrendo. Bernardo, já foi mencionado, né? Continuar olhando por esse menino, e a Aparecida de Fátima. Não esqueçam desses nomes nas suas orações. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez clamamos a Tua misericórdia sobre nós e que o Espírito Santo fale conosco. Colocamos em Tuas mãos a Lúcia, Bernardo, Aparecida de Fátima. E juntamente com eles, todos aqueles que com o coração aberto vêm à Tua presença buscando uma resposta, um milagre, buscando uma transformação, que o Senhor atenda as orações aqui. E nesta noite possamos sair daqui revigorados, com a certeza de que antes mesmo de clamarmos, o Senhor está disposto a responder. Amém. Que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente e pedimos a libertação de tudo aquilo que possa nos atrapalhar ou tem nos atrapalhado nessa jornada cristã, nessa jornada espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cessar. Mais uma vez, boa noite. Passaram bem o dia? Espero que sim. Quero mencionar alguns amigos que nos dão a honra da sua presença aqui. A Cauana. Oi. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. O Maicon. Aí o Maicon, seja bem-vindo também, viu? Irmão do Marcos. É isso, Edinho? O João Lucas. Tudo bem, João? Seja bem-vindo, viu? Tenho a Marlene, desculpa. Oi, Marlene. Deus te abençoe, viu? Tem mais alguém que eu esqueci de mencionar que nos dá a honra aí da sua presença, da sua visita hoje? Se tiver, saiba que nós estamos felizes, mais do que a gente, com certeza Deus está feliz com a sua presença aqui. E lembre-se, você não veio aqui por causa de pessoas, você veio aqui por causa de Deus, de Jesus Cristo. É Deus que o trouxe aqui. E Ele tem uma palavra, uma mensagem para você. Abra a Bíblia, João capítulo 4. Ainda temos pela frente mais 2 capítulos. Nós vamos tratar até o capítulo 7 nessa nossa série. A história do capítulo 4 é uma das mais interessantes da Bíblia, aonde Jesus quebra todos os preconceitos, Jesus quebra várias barreiras. Só recapitulando com vocês, nós falamos no primeiro dia que nós não temos poder em nós mesmos para ser ou fazer alguma coisa. Precisamos da ajuda de Deus. Então nós aprendemos um pouco sobre a importância da fé nesse processo. Para que nós tenhamos a fé fortalecida, precisamos de 2 coisas: oração e estudo da palavra. Nós vimos também que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. E aprendemos que nós não fazemos as coisas para merecer algo de Deus, mas fazemos porque Ele nos
deu de graça o dom da salvação. Aprendemos também que devemos fazer tudo que Ele nos pedir, mas por amor, não é? Como a mãe de Jesus falou, faça tudo que Ele disser. E para que façamos esse tudo, nós precisamos de um novo coração. E mais do que um novo coração, nascer da água e do Espírito. E vimos ontem que aqueles que querem o Espírito Santo, eles precisam primeiro sentir a necessidade. Além de sentir a necessidade, precisam pedir, clamar e consagrar completamente a sua vida a Deus, todos os aspectos da sua vida. E Deus vai nos conceder, Ele está desejoso de nos conceder o poder do Deus Espírito Santo, o nosso guia, o nosso consolador, né? Aqui nesse momento e durante a nossa vida. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da adoração e mais algumas outras lições. Vamos começar lendo o verso 28 e 29. Quanto à mulher, então é João capítulo 4, versos 28 e 29. João capítulo 4, versos 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A história muitos de vocês já conhecem. Jesus sai e vai em direção à cidade de Samaria. A rixa, a briga entre judeus e samaritanos era algo terrível. Os judeus e os samaritanos não se topavam, não se davam bem, não conversavam. Judeus e samaritanos se odiavam. Mas eles tinham que conviver em alguns momentos. E os judeus estabeleceram então algumas regras, algumas leis para esse contato. Se fosse extremamente necessário, um judeu poderia comprar algo de um samaritano. Mas ele nunca deveria aceitar um presente, aceitar um pedido, conversar com o samaritano sem uma necessidade extrema. E aceitar alguma coisa, algum benefício de um samaritano? De forma alguma. Também não poderia pedir ajuda ou dar ajuda a algum samaritano. Os samaritanos, eles eram um povo com uma mistura muito grande de nações. O rei Omri era o rei do povo de Deus, dos israelitas, do reino do norte. Quando Absalão, filho de Salomão, ele não seguiu o conselho dos homens mais antigos, mais experientes ali, dos conselheiros, a nação foi dividida. Então ficou um reino para o lado do norte e um reino para o lado do sul. O lado do sul é o que nós conhecemos como judeus. Ficou ali judeus da tribo de Judá, os benjamitas e algumas outras tribos, mas as principais, Judá e Benjamim. E no norte ficaram as outras tribos do povo de Deus, que eram os filhos de Jacó. O povo que era para ser o povo de Deus, agora dividido, brigavam sempre. E eles escolheram reis, cada um tinha o seu rei. Esse rei Omri era um dos reis do norte, o reino do norte sempre longe de Deus, sempre idólatra. E esse rei comprou um monte de um rei chamado Semer. E ali ele estabeleceu
uma cidade fortificada no monte que ele comprou, e essa cidade se chamava Samaria. E ali em Samaria eles construíram um templo, porque os judeus não aceitavam que os israelitas do Reino do Norte fossem adorar em Jerusalém. Então em Samaria existia um templo, e em Jerusalém o templo já existia, que era o templo que Salomão tinha construído, e que depois do exílio foi reformado, mas ainda não estava no exílio. Em 722, o Reino do Norte acabou. O Reino do Sul, Judá, foi um pouco depois, lá com Daniel e seus amigos, lá do livro de Daniel, né? A Babilônia dominou. O Reino do Norte foi dominado pela Assíria. Quando a Assíria dominou, ela espalhou os israelitas e colocou outras nações que ela tinha dominado ali. Então, o povo de Samaria era um povo assim, que eles temiam a Deus, mas eles serviam a outros deuses. Dá para fazer isso? Tem gente que tenta fazer isso, não tem? Servir a Deus e servir a outros deuses. Hoje em dia, será que tem gente fazendo isso? Olha que tem, hein? Porque a gente fala outros deuses e pensa assim, né? Pensa lá numa outra estátua, num outro objeto, mas muitas coisas podem se tornar outros deuses na nossa vida. Pessoas, sonhos, dinheiro, prazeres. Tem gente que diz que serve a Deus, mas está servindo outros deuses. E assim eram os samaritanos. Eles diziam que serviam a Deus, mas serviam outros deuses, e a coisa era terrível ali. Porque, ao mesmo tempo que eles faziam sacrifícios para Deus, eles faziam sacrifícios para outros deuses que mandavam sacrificar os filhos. O negócio era feio. E os judeus, por causa desse tipo de adoração, desse tipo de prática, eles ficaram cada vez mais longe e desprezavam, né? Eles desprezavam os samaritanos. Jesus chega então naquele poço, que eles diziam ser o poço de Jacó, e pede para aquela mulher. Os discípulos foram comprar comida. Estava certo, podiam comprar, estavam com fome. Dentro da prática judaica, se fosse uma necessidade extrema, eles poderiam comprar alguma coisa no samaritano. Então os discípulos foram para a cidade comprar, estava tudo certo, mas aquela mulher chegou. O horário não era comum, o horário não era o horário de buscar água. Jesus sabia que ela estaria ali, e Jesus faz um pedido: dê um copo d'água. O samaritano, o judeu, podia fazer isso? E o samaritano podia dar alguma coisa para o judeu? Jesus começa então a quebrar as barreiras. A primeira barreira é a diferença entre as nações, os judeus e os samaritanos. A segunda barreira que Jesus quebra é que ele não tinha como pegar a alma. Então, era uma barreira material. Jesus quebra a barreira também do espaço, porque ele não conseguiria entrar, o poço era fundo. E aquela mulher, de alguma forma, ela teria que dar água para Jesus. Mas ela não poderia, ele não poderia aceitar. Aquilo ali fez um turbilhão na cabeça daquela mulher. Primeiro Jesus pede algo que ele não poderia fazer. Agora Jesus oferece um presente de graça. E novamente a gente encontra a água, né? Todos os dias tem a água presente aí nas histórias. E Jesus diz assim: olha, se eu te der de beber, a água que eu te der, você vai beber e o quê? Nunca mais vai ter sede. Vamos ler o verso 15? Disse a mulher, né?
Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. A preocupação da mulher, Jesus ofereceu a água da vida, a água que ela nunca mais ia ter sede. Olha a preocupação dela: se eu beber dessa água, eu não preciso vir mais no poço. A nossa preocupação com coisas da vida e coisas espirituais às vezes é assim. É uma preocupação limitada, material. Eu quero resolver o meu problema hoje e agora. Eu não fico preocupado com realidades maiores, coisas mais importantes. Vivemos num tempo onde o imediatismo é muito grande. Para muitos, importa que eu esteja feliz, resolvido, de boa, agora. Preocupações num nível humano, terreno, limitado. Essa era a preocupação daquela mulher. Se eu tomar dessa água, eu não vou precisar vir levantar todo dia, vou poder descansar mais, vou poder ficar. Era isso que Jesus queria fazer na vida dela? Era resolver só esse problema? Não. Veja como nós somos limitados. Deus oferece a nós bênçãos que estão ligadas ao plano da salvação, e nós estamos olhando no nível bem limitado, humano. Deus quer resolver coisas muito maiores na nossa vida do que a gente imagina. Então nós precisamos começar a confiar mais em Deus, depender mais dele, não dos nossos planos, das nossas vontades, mas da vontade, dos planos de Deus. A gente questiona demais, porque estamos olhando nesse nível limitado. Aquela mulher estava assim, mas Jesus começa a trabalhar na vida dela e abre os olhos dela, e ela entende uma grande verdade. Ela entende: Jesus, este homem, com quem eu estou conversando, é o Messias, é o Salvador, aquele que beber, buscar desta fonte, nunca mais vai ter sede. Apocalipse 22:1 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Deus é a fonte de água viva. Então ela pergunta: aonde deve ser a nossa adoração? Se o Senhor é o Messias, sabe da minha vida, tem planos maiores para mim, aonde eu devo adorá-lo? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? Ela entendeu que Jesus tinha um plano de salvação para ela, e agora ela quer adorar a Deus. Mas aonde? Aqui, no templo que fizeram aqui, ou lá? Aí Jesus diz assim: nem aqui, nem lá. Que vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus como? Em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela é movida pelo Espírito Santo. Alguns pensam que a adoração é só cantar uma música, só um louvor. A adoração é um estilo de vida movido pelo Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que seguem a verdade, guiados pelo Espírito Santo. Eles já aceitaram o plano da salvação, já aceitaram a transformação, o nascer de novo. Eles aceitaram a água da vida
Quem beber jamais vai ter sede. E agora eles passam a viver guiados pelo Espírito, andando na verdade. Esses são os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tudo que eles fazem, todos os lugares que eles vão, as palavras que eles falam, elas fazem parte de uma vida que adora a Deus. Aquela mulher ficou super empolgada. Versos 28 e 29 nós já lemos. Ela deixou para trás o seu cântaro e correu para a cidade. Correu para contar. Ela ia naquele poço porque existia um preconceito tremendo contra ela. Um preconceito muito grande pela vida que ela levava. Uma vida torta, vida errada. Mas depois que ela experimentou da água da vida, depois que Cristo falou com ela, ela já não estava mais preocupada com o preconceito. Será que a gente não está preocupado demais com as coisinhas deste mundo? Com o que vão falar, com o que vão dizer? Eu acho que a gente está precisando beber um pouco mais da água da vida. Porque ela não estava mais nem aí. Ela chegou na cidade e falou assim: olha, eu encontrei alguém que sabe da minha vida. Alguém que veio aqui para nos salvar. Eu encontrei, ele é o Messias. E o que a cidade fez? Foi ver Jesus. Foi encontrar com Jesus. E eles passaram ali um tempão. Os discípulos chegaram, ficaram abismados. Jesus não queria dar a ideia de que um único gole de água da vida bastasse ao que a recebe. O que experimenta o amor de Cristo desejará continuamente mais e mais, mas não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, as honras, os prazeres do mundo não mais o atraem. O contínuo grito de sua alma é: mais de Jesus Cristo, mais de Jesus Cristo. Aquele que revela à alma as suas necessidades está à espera para lhe saciar a fome e a sede. Falharão todo recurso e dependência humanos. As cisternas dos homens esvaziar-se-ão, os poços se hão de secar. Nosso Redentor, porém, é uma fonte que nunca para de jorrar. Podemos beber mais e mais, e sempre encontraremos novo abastecimento do seu amor, do seu poder. Aquele em quem Cristo mora, habita, tem em si mesmo uma fonte de bênção, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Dessa fonte poderá tirar forças e graça suficiente para todas as suas necessidades da vida. A mulher encontrou a fonte, a vida dela foi preenchida, transformada, e ela se tornou uma fonte. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo Jesus. Todo verdadeiro discípulo de Jesus nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida torna-se fonte de vida. Não tem outro caminho. Não tem outra forma de se tornar um membro do reino de Deus. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no meio do deserto, fluindo para refrigerar a vida de outras pessoas e tornando os que estão quase a morrer ansiosos de beber a mesma água que foi encontrada em Cristo Jesus. Será que você tem estado ansioso e faminto pela água viva? Será que você quer se tornar um adorador verdadeiro? Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade?
Será que eu e você temos demonstrado que a água tem jorrado em nós, nos tornando uma fonte para outras pessoas? Será que somos gratos pela libertação que Cristo nos oferece? Será que estamos dispostos a adorar a Deus da forma que Ele nos pede? Qual vai ser a sua decisão? A Dayana vai cantar. Enquanto ela canta, peço que você tome uma decisão. Fale com Cristo Jesus. Um detalhe interessante aqui no texto bíblico, ele está logo no comecinho. Pode vir. Diz assim, ó. Verso 3. Verso 4. Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Jesus não foi lá por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Jesus precisava passar ali. Precisava conversar com aquela mulher. Ele tinha ela em mente. O Espírito Santo já tinha colocado na mente dele aquela mulher, aquele encontro. Deus trouxe você hoje aqui porque Ele queria ter um encontro com você. Amém. Ele sabe que você está precisando de amor. Ele sabe mais do que isso. Eu estou falando do amor, mas Ele sabe exatamente a sua necessidade, assim como Ele sabia daquela mulher. E Ele está disposto a suprir. E quando Ele suprir a sua necessidade, o que vai acontecer é que você vai começar a transbordar esse amor. E não vai ter como ficar calado. E você vai dizer, olha o que Jesus fez na minha vida. E você vai se tornar um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Você que se sente como
Eu me imagino podendo encostar no teu peito e abraçá-lo. Poder me soltar em seus braços e saber que o Senhor me ama e cuida de mim. E eu sei que o Senhor está disposto a fazer isso com cada um de nós. O Senhor conhece aquilo que mais nós precisamos hoje. E aquele que é a fonte da água da vida pode suprir aquilo que nós mais precisamos, de tal forma que nós nunca mais venhamos a ter sede. E a nossa vida vai ser tão completa que o desejo nosso vai ser adorá-lo, mas adorá-lo em espírito e em verdade. E mais do que adorá-lo, nós vamos transbordar e falar e contar que existe um Deus que nos ama, que se preocupa e que quer preencher a nossa vida. Amém. Senhor, sabemos que é um mundo injusto, um mundo indiferente, um mundo de pecado, de morte que nós vivemos, mas confiamos no Teu poder para transformar até as maiores injustiças, transformar em bênçãos para a nossa salvação. Nos dê uma boa noite, um bom descanso. Que a presença do Teu Espírito Santo seja real, dizendo atrás de nós: Filho, este é o caminho, ande por ele. Amém. Que os anjos sejam nossos companheiros, amigos, protegendo, e que nós estejamos sempre olhando, não para as pessoas, não para as nossas limitações, não para os nossos sonhos, as nossas vontades, mas olhando sempre para Jesus. Amém. E é no nome dele que faço essa oração. Amém. Amém.